O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: O que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés.
Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, espantoso, vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe, tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe, acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele, quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse, tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele, eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse, eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram, porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus, se fossem cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Nossa, é um evangelho comprido, né? Então, quando a gente pensa no que nós vamos falar, são tantas coisas interessantes, e então nós precisamos escolher algumas coisas que talvez sejam importantes para nós hoje, né? Por que é que a igreja coloca para nós essa narração comprida do Evangelho de João sobre a cura do cego de nascença? Se nós não lermos com atenção, vamos pensar que é mais uma cura, vamos dizer assim, espetacular da parte de Jesus e pronto. Jesus tem poder e realizou a cura. No Evangelho de João não é assim. Nada é escrito no Evangelho de João sem uma intenção muito concreta. E é por isso que a liturgia de hoje ela é extremamente bonita, porque a liturgia de hoje anuncia Jesus como a luz do mundo. Ele é aquele que é capaz de dar a cada um de nós a verdadeira visão. Ele que é capaz de nos colocar diante daquilo que é a verdadeira luz, para enxergar com mais clareza aquelas coisas que nós precisamos na nossa vida. Ele é a luz do mundo. Todo o discurso do Evangelho de João, desse texto que nós acabamos de ler, nos coloca diante dessa verdade. Não podemos enxergar com clareza se nós não enxergarmos através de Jesus. E o texto de João é repleto de uma ironia para mostrar dois tipos de cegueira. Aquela cegueira física, que nem é impedimento para a experiência da salvação, e aquela cegueira que é a cegueira espiritual, daqueles que mesmo enxergando, são incapazes de perceber a verdade que está na frente deles. O interrogatório e o detalhe do interrogatório dos fariseus é justamente para expor aquela cegueira humana que nem sempre é capaz de enxergar aquilo que está óbvio colocado diante deles. Um cego de nascença passou a enxergar, e isso é impossível para a capacidade humana. E nesse sentido os fariseus começam a questionar todas as coisas possíveis para não ter que reconhecer o fato que ali está uma obra realizada por Deus. Quer dizer, a cegueira dos fariseus é uma cegueira maior do que a do cego de nascença. O cego de nascença faz teologia na frente dos fariseus. Essa é a ironia do texto. Como é que alguém que vocês estão dizendo que é pecador pode fazer
uma obra que só Deus é capaz de fazer. Deus só escuta as pessoas que são boas, diz o cego de nascença. Se esse homem não fosse bom, não poderia fazer a obra que está fazendo. E aí se irritam ainda mais aqueles que não querem entender essa presença de Jesus. O que isso quer dizer para nós? Qual é a experiência que a liturgia de hoje quer nos comunicar? Primeiro, olhar a primeira leitura e ver que beleza é, no texto de Samuel, a escolha do rei Davi. Vocês sabem que, por tradição humana, todos aqueles que se tornam reis geralmente são os primogênitos de suas famílias. Então, o primeiro que nasce é aquele que tem direito à realeza. A escolha de Davi é uma escolha completamente distinta. Deus escolhe o último da casa de Jessé. Deus escolhe aquele que o olhar de Samuel não foi capaz de enxergar. Vocês prestaram atenção na primeira leitura? Samuel chega na casa de Jessé, vem o primeiro filho de Jessé forte, com jeito de guerreiro, né? Assim, ele olhou para aquele lá e disse: pronto, Deus escolheu, foi o primogênito. Pensava na cabeça de Samuel que o primeiro filho de Jessé seria aquele que deveria ser o rei. Passam todos os filhos de Jessé e Deus indica o último. O olhar humano é um olhar prejudicado quando não é o olhar de Deus. Como nós precisamos entender isso? O nosso olhar sem o olhar de Jesus é um olhar prejudicado. O nosso discernimento sem o discernimento de Jesus é um discernimento prejudicado. Muitas vezes nós erramos nas decisões que tomamos nas nossas vidas porque nós não somos capazes de colocar as nossas questões com aquele imperativo de colocar diante do Senhor e junto com aquilo que é a luz do Evangelho, aquilo que é a luz do Senhor, decidir o que é melhor. Vamos tomando as nossas decisões segundo o nosso próprio critério, e o nosso critério é falho. Samuel errou no seu critério, os fariseus erraram feio no critério deles, porque estavam pensando que estavam defendendo a fé e nesse esforço rejeitaram o Messias que o povo esperou por tanto tempo. Levaram o Messias para ser crucificado porque confiaram no seu discernimento em vez de escutar aquilo que era a voz do Senhor. Esse discurso sobre a cegueira, sobre a nossa incapacidade de ver as coisas com clareza sem o auxílio de Deus, precisa hoje se aproximar da nossa experiência. Pensem vocês o que seria a nossa vida se a nossa vida estivesse submetida ao critério de Jesus. O que seria a nossa vida se as nossas escolhas e as nossas decisões partissem daqueles valores e daquelas experiências do Evangelho? O mundo seria outro completamente diferente. Não podemos crer que as nossas decisões são boas se elas não são iluminadas pela caridade que vem do Cristo. E aí é interessante porque o discurso muda de uma vida velha para uma vida nova. E essa experiência também está muito clara dentro do Evangelho de João. E Jesus recria o céu. É quase como olhar de novo a página do livro do Gênesis. Lembram o segundo relato da criação do homem? Que Deus cria o homem do barro, forma o homem do barro, sopra sobre ele e ele passa a existir, passa a viver, né? Se torna vivente. Criação do homem. Nesse texto, Jesus pega essa experiência do cego de nascença, faz lâmpada, vem do barro, molda de novo o olhar daquele homem, manda ele se lavar na piscina do enviado, porque ali tem todo o simbolismo da água do batismo que nos faz novas criaturas em Deus. Ele lavado sai de lá nova criatura. Aquele que não via passa a ver, passa a entender as coisas, tem um olhar mais claro do que o olhar dos fariseus, porque é um olhar que vem iluminado pela experiência do Senhor. Quando o Senhor é apresentado ao cego de nascença, faz a profissão de fé mais bela: eu creio, Senhor, e se ajoelha. Ajoelhar
é um movimento de adoração. O cego de nascença não só reconhece Jesus mais como Messias, o cego de nascença reconhece a divindade messiânica de Jesus. Quer dizer, a maior cura que Jesus faz para esse cego é colocá-lo dentro da experiência de uma vida nova, de uma vida renovada por causa da sua presença, de uma vida iluminada por essa luz que vem dele. É tão forte ouvir no Evangelho hoje Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quer dizer, para enxergar com clareza é preciso enxergar com a luz que vem dele. Essa é a grande mensagem do Evangelho de hoje. E o Evangelho é completado com a nossa segunda leitura. E a segunda leitura é muito bonita, porque coloca a gente também nesse discurso de trevas. Outrora erais trevas, agora sois luz do Senhor Jesus. Procurem os frutos da luz. E olha lá quais são os frutos da luz: a bondade, a justiça, a verdade. 3 coisas essenciais onde nós devemos pautar a nossa vida para dizer que a nossa vida é de fato iluminada pelo Cristo. Querem ser verdadeiros cristãos, meus irmãos e minhas irmãs? Procurem essas 3 coisas. A verdade, porque não podemos partir nem construir uma verdadeira espiritual, a vida espiritual, que não nasça da experiência da nossa verdade. Quer dizer, nós precisamos estar diante do Senhor na verdade daquilo que nós somos. A justiça, porque não podemos reter para nós nada que não nos pertença. Devemos procurar dar a cada um aquilo que é devido, dar a Deus o que é de Deus, dar ao outro o que é do outro, dar às coisas o que é das coisas e a nós mesmos o que é justo a nós. Procurar viver na experiência a justiça. Não só isso, ultrapassar a justiça, e essa é a terceira coisa da nossa segunda leitura de hoje: a bondade, porque é a bondade que nos aproxima daquilo que nós somos, imagem e semelhança de Deus. Quer dizer, a vida nova que hoje Jesus comunica ao cego é essa: a luz que entra no olhar do cego e ele passa a enxergar. Não é simplesmente uma luz material, a possibilidade da visão física ou simplesmente biológica, mas é o entendimento iluminado, porque é a partir do Senhor. A luz do Senhor nos coloca dentro dessa experiência nova. Nós estamos nos preparando para a Páscoa, que é a grande festa da vida da ressurreição do Senhor. E nesse tempo de preparação da Páscoa, hoje o Senhor nos convida ainda a nos convertermos a essa luz, a nos tornarmos, a partirmos da nossa verdade, do exercício da justiça e na prática do bem, alcançarmos a felicidade segundo a única luz que pode realizar e completar aquilo que é a experiência humana, que é a luz do Cristo. Que hoje nós desejemos mais essa luz, que nós nos sintamos mais iluminados e que nós queiramos nos aproximar desse Evangelho que nos convida hoje muito fortemente a sermos verdadeiros, justos e bons, porque isso é que nos faz de verdade parte da família de Deus, isso é que nos faz cristãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.